Falar pra você que tá difícil pode deixar tudo mais difícil ainda. Mas Deus providencia tudo, inclusive a vontade do ser justo. E é por isso que a hora da reação chegou. O título é impactante e faz muito jus aos acontecimentos. A maior ação do mundo. Um grupo enorme de advogados em vários países do mundo se reuniram para lutar por você e denunciar para todos nesse mundão de meu Deus o que está acontecendo aqui, em terras de Tupiniquim. Uma ação internacional começou a ser feita contra os desmandos daqueles que juram de pé junto que mandam no nosso país. Eles só não contavam com o coração brasileiro, que bate forte em muita gente. A gente não desiste nunca. Não vai ser tão fácil, meus caros opositores. Não vai. Eu sei que muitas vezes é muito difícil e é fácil desanimar, mas eu já disse antes e eu repito, o plano é esse. Assim que você desistir, acabou. Nós somos a resistência, nós somos a democracia. O nosso poder é soberano. Então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Acredite, nós vamos sair dessa ainda mais fortes. E é exatamente por isso que eles querem nos calar. A escalada autoritária é um reflexo disso. O desespero é a exposição dos perdedores. Quem nos guarda não dorme. Porque parte do consórcio de imprensa no Brasil acusa o povo brasileiro nas ruas de golpistas e denomina a livre manifestação do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal, de atos antidemocráticos. Em ditaduras, em regimes totalitários como Cuba, Venezuela, o controle da informação, a censura, é um recurso para controlar as pessoas, para impor a ditadura. E o Brasil é uma nação livre, cuja Constituição Federal assegura que todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso à informação, tem direito a uma imprensa livre. E parte da imprensa brasileira comete um crime contra o povo brasileiro, silenciando ou batendo palmas para todo aquele que censura, quem quer que seja. Não importa o partido, não importa a ideologia. O povo brasileiro não aceita as injustiças e as manifestações têm recebido a cobertura da imprensa internacional. Furou a bolha, chegou lá fora. Vejam, na imprensa internacional de todas as vertentes ideológicas, é importante afirmar, seja nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, circulam verdades que estão sendo censuradas e perversamente deturpadas por grande parte da imprensa brasileira. Nos Estados Unidos, você encontra matérias de jornais de todas as vertentes políticas, é muito importante frisar, e que deu o estopim para outras mídias internacionais passarem a gerar notícias próprias e independentes, porque eles perceberam o que faz grande parte do consórcio da imprensa brasileira. Os olhares responsáveis do mundo se voltam para o Brasil e centenas de repórteres internacionais estão aqui, acompanhando as manifestações do povo brasileiro. Enquanto isso, parte da mídia brasileira perde total a credibilidade perante o povo brasileiro e o povo se sente desamparado com o comportamento de uma imprensa que parece estar contra o povo. Roberta, por favor. A imprensa internacional está cobrindo as manifestações do povo brasileiro que estão nas ruas de todo o país. Para trazer esse assunto a vocês, eu vou oferecer a vocês alguns conceitos para a gente poder contextualizar. Vocês sabem o que significa no conceito puro o que é golpe? O que configura um golpe? Violar, ignorar, rasgar a Constituição Federal Brasileira e exercer o poder de forma hegemônica e generalizada. Por exemplo, quando alguém prende uma pessoa sem apresentar uma base legal do crime, sem informar qual lei, é um ato que viola a Constituição Federal. Quando alguém censura, a Constituição Federal proíbe a censura. Quem censura comete um crime contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra a nação formada pelo povo brasileiro. Então, quando o povo percebe que o Brasil vive em um estado de exceção, que significa, num conceito jurídico, sem respeito às leis,
sem respeito à ordem legal. E com um Congresso Nacional acovardado há muito tempo e de joelhos, deixando o povo sozinho, o que o povo faz? O que a Constituição Federal permite o povo fazer? Ir às ruas e pedir ao poder independente das Forças Armadas aquilo que a Constituição Federal coloca como uma das missões das Armadas, que é a reposição da lei e da ordem no nosso país. E talvez, com as leis sendo respeitadas, com as separações dos poderes sendo garantidos como uma república, o povo brasileiro poderá voltar a contar também, por exemplo, com o Congresso Nacional. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque parte do consórcio de imprensa no Brasil acusa o povo brasileiro nas ruas de Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador, Lula, não deveria estar jogando. Mas se a gente concordou, não há mais do que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo, foi o que disse o general Mourão, vice-presidente de Bolsonaro e eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Mourão acrescentou: deveria ter sido realizado protesto quando o jogador que não deveria jogar foi autorizado a jogar. Ali deveriam ter ido para a rua, buzina, mas não fizeram. Existem 58 milhões de pessoas inconformadas, mas aceitaram participar do jogo, então tem que baixar a bola. Aceitamos participar do jogo, não considero que houve fraude na eleição, mas um jogador não deveria estar jogando, essa é a minha visão. Fecha aspas. Sim, aceitaram participar do jogo, até porque não havia opção. Mas e se o jogo foi sujo? E se o gol foi de mão? Essa é a sensação de muitos brasileiros. Não só Lula jamais deveria ser candidato num país sério, como o TSE não poderia ter se transformado numa espécie de puxadinho do PT, basicamente impedindo com a censura o adversário de lembrar quem é Lula e o que ele fez no verão passado. Isso é apenas a ponta do iceberg. Todos nós vimos o comportamento suspeito por parte dos donos da bola, para continuar na metáfora. A questão das inserções nas rádios, por exemplo, o relatório de uma auditoria independente concluiu que houve sim bastante tempo usurpado da campanha de Bolsonaro. E isso é apenas um aspecto. Mas além da partidarização do TSE, da censura, da perseguição a empresários, por exemplo, bolsonaristas, de todo esse empenho para favorecer um dos lados na disputa, aquele que, vale lembrar, sequer deveria participar, nós temos a questão da confiança nas urnas. Esse assunto está longe de desaparecer, apesar do jogo pesado do sistema e da ingerência de Barroso no Legislativo para impedir uma PEC, como ele mesmo se vangloria. Não temos um VAR, eis que é o problema. Com 70% das urnas apuradas até essa manhã, Netanyahu, Bibi, deve voltar ao poder em Israel. É uma boa notícia para os conservadores, mas chama atenção um aspecto. A Startup Nation, como Israel, líder em tecnologia, não tem contagem veloz como o Brasil? Ou o nosso TSE é sinistro na eficiência, menos para monitorar as rádios, ou é sinistro em algum outro aspecto, como na pouca transparência, né? Os petistas, tais como Gregório do Vivier, ainda tiram sarro dos americanos por ficarem perplexos com a velocidade do nosso resultado. Pois é, tadinho desses americanos bobocas, incapazes de criar uma urna tão veloz. Os mesmos que mandaram o homem à Lua ainda na década de 60, né? Ou será que eles rejeitam isso por algum outro motivo? Por não ter VAR? Tudo isso é passado. Mas o povo nas ruas não, é presente. E tem assustado o sistema podre e carcomido. É impressionante mesmo. A primeira vez na história em que um presidente perde pelas urnas e tem uma manifestação enorme de apoio mesmo assim, enquanto que o vitorioso vê festa nas favelas dominadas pelo crime, pelo tráfico e nos presídios, mas quase nada nas ruas. O povo brasileiro não quer ver a sua bandeira verde e amarela transformada em algo vermelho. Não aceita a volta dos corruptos à cena do crime e, acima de tudo, não engole a forma como a eleição se deu. É verdade que não há soluções mágicas aqui.
Mas o protesto Uai, seu app de vídeos curtos.